Pronto. Aí aqui essa tabela, como eu estava falando, ela é uma tabela em que você pode estar estimando os valores, né? De que forma? Preliminarmente. Por quê? Porque você vai pegar por etapa de obra, né? Então, por exemplo, bem aqui em cima, se vocês observarem, ó, bem aqui, ó, residencial, né? Aí você tem prédio sem elevador, aí você tem comercial, né, galpão industrial, enfim, ó, tem tudo, tá vendo? Galpão industrial, comercial com elevador, comercial sem elevador, habitacional com elevador, prédio sem elevador. Então vamos supor que a gente tem um residencial normal, né? Padrão popular, aqui ó, padrão popular, que é essa coluna, e aí eu vou estimar valores por etapa de obra. Então, serviços preliminares que estão o que? Escavação, limpeza de terreno, né? Locação da obra, tá entendendo? Essa aí é a nossa fase preliminar. Então veja que da fase preliminar eu vou ter de 0,7 a 1,5% do valor total, não é verdade? Aí aqui, ó, as fundações, cadê? Não, movimentação de terra, eu vou ter de 0 a 1, né? Superestrutura, eu vou ter de 11,5 a 14,6, entendeu? Então todos esses valores aqui a gente vai estar utilizando, né? Para quê? Para tentar determinar o valor preliminarmente. Porque como eu falei, esquadrias, um exemplo, esquadrias é o que? Portas e janelas, né? Então vamos dizer que no padrão popular ela vale de 8 a 13,3%. Então vamos dizer que a gente tem uma obra aqui, esse modelo, né? Que a gente viu lá no início, que deu 1.700.000. Então se eu usar preliminarmente essa tabela por etapa de obra, quanto é que eu vou gastar nas esquadrias? 10% de 1.700.000, ou seja, 170 mil. Né? Então 170 mil reais é o que eu vou gastar de esquadrias desta obra. Então veja que é preliminar, por quê? Uma coisa é a gente dizer eu vou gastar 10%, outra coisa é você saber quantas portas tem no seu prédio, outra coisa é você saber quantas janelas tem no seu prédio, né? Então quando a gente vai quantificar, a gente está mensurando, a gente está fazendo um critério mais apurado, que aí é o que? O orçamento detalhado, que isso aí ao longo do curso a gente vai aprender a fazer. Por enquanto a gente está aprendendo o que? Só estimar valores, né? Dizer, não, custa tanto, não, é tanto, com base nesses três itens eu posso ter um valor, né? Eu já posso ter uma noção de quanto eu vou ter aí, e com base nessa por etapa. Por etapa, você consegue identificar uma estimativa, né, mesmo preliminarmente, né, de quantidade de vidro, de quantidade de cobertura, de material de vedação, a superestrutura, que é os pilares e as vigas, né, infraestrutura, que vai ser a questão de esgoto, essas coisas, né, enfim, cabeamento, tudo, né, tá tudo envolvido. E aí a gente tem uma porrada de opções, tá bom? Vamos aqui, deixa eu tirar esse zoom aqui. Pronto, acho que eu tirei demais, cara. 120, deixa eu botar aqui 100%. Pronto, 100%, né? Então vamos aqui. Pronto, eu acho que parou por aqui. Basicamente por aqui. Bom, esta aqui, né, é o nosso último slide do material, tá? E aqui ele diz, ao se trabalhar com a estimativa de custos por etapa de obra, você tem que ficar, quer dizer, você deve se ter em conta, levar em conta, né, que os percentuais são apenas referenciais. Eles são apenas uma referência, né? Você pode gastar menos e mais. No caso de se ter uma boa obra atípica implantada em aclive pronunciado, né, ou em terreno muito fraturado, ou até mesmo com grandes problemas de estruturas, né, ou com sofisticada pele de vidro na fachada, enfim, qualquer problemas como esses que não estão previstos, né, os percentuais da tabela certamente serão muito exatos. O ideal, não serão muito exatos, desculpa, o ideal continua sendo sempre elaborar o orçamento na letra da obra. Bom, a gente viu como eu vou estimar o valor de uma obra, né? A obra tem 1.000 metros, pego a área construída, multiplico, já acho o valor da obra. E aí,
por etapa de obra, a gente está fazendo uma medida preliminar, né? Como eu falei para vocês, a gente está chegando aí um valor preliminar, uma coisa que eu posso ter, né? Uma noção que pode ser mais ou menos, tá? Pode ser mais ou menos. Para ter um orçamento mais apurado, né? A gente precisa fazer o orçamento detalhado. Que aí no orçamento detalhado o que é que vai acontecer? A gente vai calcular quantidade de areia. Olha só a diferença. Quantidade de brita, quantidade de cimento, quantidade de ferro, quantidade de madeira, né? Quantidade de prego, quantidade de cerâmica, quantidade de tinta, quantidade de tijolos, quantidade de... A gente vai conseguir quantificar os materiais, né? Para cada serviço. Ah, eu vou fazer serviços de alvenaria. Quantos tijolos eu vou gastar? Quanto cimento e areia eu vou gastar? Quantas cal eu vou gastar? Simples, a gente vai calcular a quantidade de argamassa, de assentamento, argamassa de revestimento, né, que é o reboco, o embolso, o chapisco, quantidade de tinta que eu vou passar, cerâmica que eu vou assentar no piso, né, o concreto que eu vou botar numa laje, o concreto que eu vou botar num pilar, o concreto. Isso é detalhar. Mas mesmo assim, que fique bem claro para vocês, gente, que mesmo detalhando, não existe orçamento preciso. Não existe orçamento exato, tá? Não existe um orçamento exato. Diz assim, eu vou gastar 1 milhão e realmente você bater as contas certinho lá e gastar 1 milhão. Não existe um orçamento exato. Ele pode ser preciso. Por quê? Porque você conseguiu quantificar o material, né? Você conseguiu quantificar a mão de obra. Ah, eu preciso de... eu vou calcular aqui quantos pedreiros eu consigo gastar para executar uma alvenaria, uma parede aí de 200 metros, né? Quanto eu vou gastar, sei lá, deixa eu baixar aqui, desculpa aí, não estava vendo direito. Quanto eu vou gastar para executar o assentamento de um meu piso cerâmico? Quanto tempo o pedreiro gasta? Quanto que vai ser a hora do pedreiro? Ah, o pedreiro ele ganha R$100 a hora. E na minha obra eu preciso apenas de 2 dias para fazer. Então, se eu sei quanto eu gasto a hora do pedreiro, só um exemplo, tá? Eu estou chutando valores aqui hipoteticamente. E aí o que é que acontece? Isso é detalhar. Eu consigo mensurar, né, com exatidão, entre aspas, não, exatidão não, com precisão. Precisão é uma coisa, exatidão é outra, né? Porque você pode dizer, eu vou gastar 10 horas de pedreiro, e aí acontece um imprevisto, o cara gasta 12, mas aí também pode gastar 8, né? Você previu que 10, aí pode gastar as 10, pode gastar 11, pode gastar 9, pode gastar 8, né? Você não tem uma exatidão, mas você tem uma precisão, é diferente, tá? Bom, basicamente é isso. Agora eu quero saber de vocês são as dúvidas. Eu vou interromper por aqui a gravação para depois colocar lá no YouTube, né? Mas eu acho que eu vou fazer aqui tem uma atividade que fala sobre essas por etapas, né? Tem uma atividade que fala por etapa. Deixa eu ver se eu encontro aqui atividade que fala por etapa. Atividade capítulo 2, que é isso aqui. Enquanto isso, gente, pode ir perguntando aí, pode tirar dúvidas, dizer o que não entendeu, porque aquela atividade que eu passei para vocês entregar até quarta-feira, até segunda-feira, né? No caso, segunda-feira que vem, quarta-feira amanhã é a que eu passei, né? Do capítulo 1. Capítulo 2 vocês vão entregar até segunda-feira da semana que vem, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não estou encontrando a atividade.
Eu acho que eu vou abrir aqui o Google Sala, que fica mais rápido. Então, ninguém tem dúvida aí sobre essa atividade ou sobre essa explicação da estimativa, do preliminar, tanto o preliminar que eu fiz aqui, né, como por etapa. Por etapa é mais simples, que é só o percentual, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, achei. Fica mais fácil. Agora, não estou achando. Pronto. Consegui abrir aqui. Ó, na atividade tem uma tabelinha na primeira questão que diz assim: na contratação da fase inicial da construção de um edifício de 3 andares, o impetreiro foi selecionado para executar os serviços relacionados no cronograma a seguir. Cronograma em tempos e cronograma de valores, né? Item 1, serviços preliminares. No primeiro mês foi 100%, então o custo foi quanto? 32 mil. Na segunda, eu tenho as fundações, que é o que? No segundo item, fundações. Que no segundo mês ele concluiu 100% total, né? No terceiro mês, ele concluiu 40% da estrutura. No quarto mês, ele concluiu 30%, que acumula 70% da estrutura. E ele começou, né? Ou seja, 40% da alvenaria. No quinto mês, ele... deixa eu mostrar para vocês que fica melhor também, né? Sem mostrar não dá certo. Cadê o navegador Chrome? O Chrome não apareceu. Deixa eu baixar esse aqui. Vou baixar. Pronto, tá aí, né? Todos estão vendo aí. Deixa eu só ver se aumenta aqui. Não vai dar pra ver nada não. Oi? Não tá dando Não tá dando pra ver não. Eu achava que era minha internet, mas é todo mundo. Não tá dando pra ver? Tá borrado. Tá tudo borrado.
E é porque eu dei zoom já, viu? Então, pera aí, deixa eu... Vê se tá dando pra ver agora. Tá dando pra ver agora. Pronto, então beleza. Então é o seguinte, nessa tabelinha aí que vocês têm aí na primeira questão, como eu estava falando, né? Serviços preliminares é o item 1, ele concluiu 100% no primeiro mês. Qual é o valor do serviço preliminar? 32 mil. No segundo item eu tenho fundações, então ele fez 100% no segundo mês. Então eu tenho quanto? 64 mil. No item 3, a estrutura, ele fez em 3 meses. Ele fez no terceiro mês 40%, fez no quarto mês 30% e fez no quinto mês 30%. Ele gastou quanto? Ao total dela, 192 mil. No quarto item eu tenho alvenaria. Ele gastou 40% para fazer no mês 4, 40% no mês 5 e 20% no mês 6. Então ele tem 160 mil do valor total, certo? No quinto mês, ele fez o quê? No quinto mês não, desculpa. No quinto item, ele tem revestimento interno. No quinto mês ele começou, ele fez 40%. No sexto mês ele fez mais 30%. E no sétimo mês ele fez 30%. Finalizando 100%, né, em 3 meses, que é um valor total de 128 mil. E o item 6 é o revestimento externo. Ele fez no sétimo mês 50% e no oitavo mês 50%. Ou seja, 64 mil. Se eu fosse perguntar qual o valor total dessa obra, era só você somar todos. 32 mais 64 mais 192 mais 160 mais 128 mais 64. Porém, eu posso também descobrir quanto eu gasto, né, nessa tabelinha por mês. Por exemplo, no primeiro mês, quanto eu gastei? Eu só fiz o item 1, 100%, né? Então, qual é o valor do item 1 completo? 32 mil. Então, no primeiro mês, eu consigo, né, gastar 32 mil reais, certo? Até aí tudo bem, né? E aí, no segundo mês, no segundo mês, ele tem 2 itens feitos 100%, né? Que é quem? O item 1 e o item 2. Aí eu somo 32 mil mais 64 mil. No item 3, ou seja, no terceiro mês, ele fez apenas 40% do item 3. Então vai ser 40% de 192 mil, né? E assim sucessivamente. Então vamos lá. No final do quarto mês, o percentual realizado da obra é... Ele perguntou, né, qual o percentual realizado da obra. Então você vai somar todos os valores, 32 mil, mais 64, mais 192, mais 160, mais 128, mais 64. Tá? Esses valores aí, quando você somar, deixa eu pegar aqui a calculadora, para vocês ir fazendo aí, e vocês entendendo. Porque eu estou em modo de apresentação, aí não estou usando o programa, porque no programa vocês dizem que está borrado, né? Mas vamos acompanhando o raciocínio. Quem tiver caneta e lápis vai colocando aí, ó. O valor total da obra vai ser 32 mil, tá? Vai ser 32 mil mais 64 mil mais 192 mil mais 160 mil mais 128 mil mais 64 mil do último item. Essa obra, ela dá um total de 640 mil, tá? Essa obra dá um valor total de 640 mil. Ele pergunta qual o percentual que foi realizado da obra no quarto mês, né? Então, se eu tenho o valor da obra total, que é 640 mil, tá?
que é 640 mil, se eu tenho esse valor aí, 640 mil, agora eu vou calcular quanto eu tenho no quarto mês. Então veja que no primeiro mês eu tenho 100% do primeiro item, então eu tenho 32 mil, né? Então eu vou somar 32 mil. Segundo mês eu tenho quem? 100% das fundações, que é quanto? 64 mil, então eu somo 64 mil mais. O terceiro mês eu tenho 40% de quem? De 192 mil. Então, ele quer saber no quarto mês. Então, no quarto mês eu tenho 30% de quem? De 192 mil. Nesse caso, eu vou somar 40% do mês 3 mais 30% que acumula do mês 4. Então, eu tenho 70% de quem? Do item 3. 70% de 192 mil. Então, eu vou fazer 0,7 na calculadora vezes 192 mil, né? E quem é que eu tenho mais? 40% do item 4, né? O quarto mês, né? Mais 0,4, que é 40%, vezes 160 mil, né? Fecho parênteses, dá um total de 294.400. Lembra que eu falei que o valor total da obra é 640 mil? Aí você pega esse valor e divide por 640 mil. E vai dar quanto? 46%. Então a resposta dessa questão é dessa forma. Você vai somar o valor total da obra, que é o montante final. Você vai somar o que foi gasto até o mês que ele está pedindo e divide pelo valor total. Você tem a porcentagem do que já foi executado. Isso aí, professor, mas o que é que tem a ver com aqueles cálculos que você fez, né? O que é que tem a ver com aqueles cálculos que você fez anteriormente? Vamos lá, vamos com calma. Isso aqui é apenas uma coisa que a gente está calculando com referência a valores. Não tem nada a ver, né, entre aspas, aqueles cálculos. Você não vai fazer nada daqueles cálculos. Aqueles cálculos a gente está estimando. Aqui a gente só está calculando porcentagem de valores. Aqui é matemática, né? Aqui é matemática, que também faz parte da disciplina, certo? Que a gente está aprendendo a saber quanto vai gastar cada item. Então veja, vamos procurar agora uma questão que se assemelhe àquela por padrão. Tá aqui, ó, etapas, né? Etapas da obra. Então vamos lá. Considerando que os índices, décima questão, ó, aqui, ó, décima questão. Considerando-se que os índices para estimar por etapa de obra sejam os valores da tabela, que está ao lado. Calcule para as questões 6 e 7 quanto eu posso gastar com instalação hidráulica, instalação elétrica e revestimento. Então veja, a gente tem aí, ó, projetos, aprovações, serviços preliminares, fundações, estrutura, alvenaria, cobertura, instalação hidráulica, instalação elétrica, impermeabilização, isolamento térmico, esquadrias, revestimentos, acabamentos, vidros, pinturas, serviços complementares, né? Só que ele só pede 3 itens. Ele pede instalação hidráulica, instalação elétrica e revestimento. Porém, você precisa calcular qual é o valor da tua obra na questão 6 e o valor da tua obra na questão 7. Eu vou fazer só uma, eu vou fazer a questão 6. Na questão 6, ele diz assim: calcule o valor estimado de uma obra residencial de alto padrão que mede 30 metros de largura por 25 de comprimento. Então ele está dando a medida da obra, tá? Veja, calcule o valor estimado de uma obra residencial de alto padrão que mede 30 metros de largura por 25. Então, o que é que você tem que fazer? 30 por 25, que vai dar 750 metros quadrados. Então veja, você já achou a área, né? Aí agora eu vou precisar achar quem? O valor da obra, né? Para poder depois calcular a instalação hidráulica, instalação elétrica e o revestimento. Isso é para a questão 6. E aí o que é que vai acontecer? Você vem aqui nessa tabelinha, ó, que também está aqui em cima, e ele falou que o padrão é alto. Então eu uso essa tabela aqui de baixo. Então usando essa tabela aqui de baixo, eu vou procurar, né, qual é o meu item, ou seja, o valor final, né, do metro quadrado. Calculo o valor estimado de uma obra residencial de alto padrão que mede 30 metros total. Então, se ele não fala nenhum pavimento, evidentemente que é uma casa, né, uma residência de um pavimento. Então eu venho aqui, ó,
R1, tá vendo aqui em cima, ó, R1, na tabela, ó, R1A, né? Eu venho aqui e encontro que o total é 1.763,24. Se eu tenho 750 metros quadrados, que foi de 30 por 25, eu agora multiplico pelo valor, né? Que vai ser quanto? 1.763,24. Qual é o valor dessa minha obra? O valor dessa minha obra é R$ 1.322.430. Pronto. Professor, eu achei o valor da obra. Agora ficou mais fácil. Por quê? Porque agora você vem aqui na tabela, né? Se você tivesse feito essa sexta questão, você já teria esse valor. Aí você só tinha que fazer o quê? Pegar referente à questão 6. Aí vamos lá. Instalações hidráulicas. Ele diz o quê? 7 a 11%. Ele estimou aqui qual o valor? Você pode calcular 7% e 11%. Né? Por quê? Porque fica completa a sua questão. Porque a variação é de 7 a 11. Ele não especificou qual a porcentagem. Então você vai fazer 7% desse valor de 1.322.430. Coloca lá. Depois vai fazer quanto? 11%. De quem? De 1.322.430. Então era só isso. Quando a gente vai estimar por etapa. Da mesma forma, instalações elétricas. Está aqui, ó. Instalações elétricas. Bem aqui, ó. De 5 a 7%. Então você vai fazer 5% de 1.322.430.000 e depois vai fazer 7% de 1.322.430.000. Então é só isso que você tem que fazer nessas questões.